Turquia construiu um caça de quinta geração, para provar basicamente que não precisava de nenhuma superpotência. E agora, para colocar esse caça para voar, né, em série, ela precisou comprar um motor americano. Isso é uma contradição enorme, pessoal, na minha opinião, e eu vou explicar por que que ela fez isso, né, e o que isso significa também para o futuro do caça Khan lá, que é o caça de quinta geração deles, porque eu acho que seria incrível esse caça aqui no Brasil. Desde que, claro, né, a gente não cai na mesma armadilha que a Turquia caiu. Então, antes de começar, os pessoal, todos se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e, como vocês já sabem, estou no Esfera Militar. O programa turco do Khan, que é o caça nacional, né, de quinta geração e furtivo também, confirmou a aquisição, né, de motores americanos General Electric F-110 para viabilizar a produção em massa dos primeiros lotes, num pacote aí que pode superar 700 milhões de dólares. Mas repara na ironia dessa situação toda. O Khan nasceu, né, como um símbolo de que a Turquia não precisava, né, mais depender dos Estados Unidos para ter um caça moderno. E agora, né, justamente para colocar esse caça aí para voar em quantidade realmente ali, o país recorre ao mesmo fornecedor que tentou barrar o próprio programa de caças turco no passado, né? Então não faz tanto sentido na minha opinião, pessoal. Isso, claro, não invalida o esforço da Turquia, né, para criar esse caça, mas, na minha opinião, mostra o tamanho do desafio de construir realmente uma aeronave de quinta geração inteiramente sozinho. No passado, a Turquia era parceira industrial, né, e cliente também do caça F-35 americano. Mas, ao comprar o sistema de defesa aérea russo, o S-400, o país sofreu forte retaliação de Washington e foi basicamente expulso do programa F-35 em 2019, perdendo aí bilhões, né, em investimentos e também o direito de receber as aeronaves já compradas. Mas agora pensa comigo, um país que já tinha investido pesado, né, num programa conjunto, formado em engenheiros, adaptando a indústria vital lá do país, né, e de uma hora para outra fica de fora, né, sem o caça e sem dinheiro, o dinheiro de volta, basicamente, né. É o tipo de decisão que mostra como o acordo de defesa com grandes potências, né, pode acabar sim virando uma vulnerabilidade estratégica, né, da noite pro dia, né? Aí, pelo que a gente viu na Turquia. Então, dependendo aí de uma relação puramente política, né, do momento, isso é uma coisa, na minha opinião, muito mal pensada. Como resposta direta a esse isolamento, a Turquia acelerou, né, o projeto do caça Khan e o caça realizou, né, seu voo inaugural com sucesso e acabou virando o símbolo máximo da soberania e também da autossuficiência turca contra os embargos ocidentais. E é esse tipo de reação que eu realmente admiro, pessoal. Assim, em vez de ficar esperando o perdão americano, né, a Turquia decidiu construir o próprio caminho. E não só americano, pessoal, poderia ser de qualquer país, né? A Turquia decidiu construir o próprio caminho com o Khan, né? Só que agora, a hora, né, na hora de escalar a produção, apareceu um obstáculo aí mais difícil, o mais difícil, basicamente, é de qualquer programa de caça, né? Vamos dizer assim, que é justamente o motor. O motor é a base de tudo para um caça, tá, pessoal? Então, projetar fuselagem furtiva e aviônica avançada já é uma coisa complexa, mas desenvolver um motor confiável de alto desempenho é muito difícil. Talvez seja o desafio de engenharia mais difícil, né, para um caça. Para não atrasar o cronograma, a Turquia recorreu ao motor GE-F-110, dos mesmos aí americanos que expulsaram, né, do F-35. Embora, claro, né, seja uma tecnologia madura e bem confiável, essa escolha coloca o Khan aí sobre um poder, né, de veto dos Estados Unidos que pode bloquear, né, futuras exportações ou até mesmo atualizações, né, caso haja novas crises políticas entre os dois países lá. Mas o ponto mais importante para mim é que não adianta ter, por exemplo, a fuselagem própria, o radar próprio, o sistema de armas próprios, se o coração do avião, que é o motor, né, ainda depende da assinatura de outro país. Então, para mim, pessoal, enquanto o motor for americano, né, o Khan nunca vai ser 100% livre, né, para a Turquia vender ou operar como quiser. Então, a gente vê algumas tentativas mundo afora aí. A própria Índia, por exemplo, está tentando lá, né, fazer um motor confiável, mas com muitos percalços, né. Posso até trazer um vídeo para vocês futuramente sobre isso, né. Seria com caça Tejas, mas assim, é decepcionante, mas ao mesmo tempo, pelo menos ela iniciou alguma coisa ali, um projeto, né? A indústria turca alega que essa dependência é temporária e o país continua investindo pesado para desenvolver um motor 100% nacional para os lotes futuros do caça.
Bem, se isso acontecer, aí sim o Khan vira um projeto aí de independência completa, né? Mas até lá o caça segue com uma vulnerabilidade embutida, né? Que é justamente esse detalhe que eu quero que você guarde aí, né? Porque ele vai ser importante, né, daqui a pouco, quando eu falar sobre o que isso significa para o Brasil, pessoal. Brasil e Turquia já assinaram memorandos de entendimento nos últimos anos. E hoje a Força Aérea Brasileira foca totalmente na expansão da frota de caças Gripen. Mas setores estratégicos já enxergam, né, o programa turco como uma janela ali de oportunidade, né, para o futuro, incluindo uma possível cooperação entre a Embraer e a indústria turca, né, que poderia dar sim ao Brasil acesso a processos industriais, né, de quinta geração que o país levaria décadas, né, para desenvolver sozinho. Então, poderia ser bem interessante para o Brasil. Bem, aqui dando minha opinião mais direta, né, para vocês, eu acho que seria incrível ter um caça como o Khan no Brasil de quinta geração, né, um projeto com participação da nossa própria indústria, ao lado da Embraer e tudo mais. Mas só faz sentido para mim, pessoal, realmente se a gente aprender com o erro que a própria Turquia está cometendo agora, né? Então, não adianta ter a fuselagem furtiva nacional se o motor continuar vindo de fora, né? Hoje o Gripen mesmo é um exemplo disso, claro, né? Mas está sujeito ao veto, né, de outro país, querendo ou não. Então, para mim, esse projeto só vale a pena se o Brasil entrar de olho aberto, né? Exigindo aí, por exemplo, desde o início, né, a transferência real de tecnologia de propulsão, não só a estrutura e a aviônica, né? Independência aí de verdade, para mim, é isso: é motor, sistema de decisão, é exportação, né, nas nossas próprias mãos. Assim, isso, para mim, é o conjunto de realmente independência real de tecnologia. Enquanto isso, o programa Khan segue avançando com os motores americanos, né, nos primeiros lotes, enquanto a Turquia trabalha na versão totalmente nacional para o futuro. E a pergunta que eu deixo para os senhores hoje: você acha que o Brasil deveria, né, buscar essa cooperação com a Turquia para o caça Khan de quinta geração, mesmo sabendo, claro, desse risco, né, de repetir essa dependência do motor estrangeiro, ou é melhor seguir só no caminho mesmo do Gripen e tudo mais? Eu acho que, na minha opinião, né, a gente deveria ir para todos os lados. A gente tem uma capacidade sim para isso. Infelizmente, a gente é muito amarrado, né, no orçamento. Mas é isso. Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Deixa um like se ainda não curtiram o vídeo. E também, né, pessoal, se não se inscreveram, se inscrevam abaixo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.